Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Mentes Sem Fronteiras. Eu sou Isaac e já faz um tempo que eu não apareço aqui no canal, né? Já tem algum tempo que eu não gravo vídeo e hoje me deu vontade de gravar um vídeo sobre um tema que parece que as pessoas redescobriram aí essa ferramenta e pelo menos nos grupos que eu participo, né, nos grupos que eu frequento aí no Zap, nas comunidades que eu participo, está todo mundo falando, né, dessa ferramenta. A impressão que eu tenho é que todo mundo redescobriu o Eneagrama. Então está todo mundo falando, comentando. Eu entro nos grupos e observo as pessoas falando e comentando. Ah, quem é 5 aí? Vamos conversar. Quem é 7 aí? Vamos conversar. E aí eu fico observando as conversas e eu trabalho com isso há muito tempo, né, pessoal? Quem me acompanha aqui no canal já deve ter percebido que eu tenho 22 anos de formado em psicologia clínica. Antes de entrar na faculdade eu já estudava psicologia, já lia muita coisa. Então eu entendo bastante desse assunto. E aí eu observo as pessoas cometendo um erro assim tosco, que é não descobrir qual é o seu tipo, o seu eneatipo correto. E às vezes eu vou até falar alguma coisa, dar um toque, né? Mas você sabe, né? Psicólogo, quando fala alguma coisa, existem milhares de outros psicólogos que vão, a maioria vão dizer, não, não é bem assim, não é assim que funciona. Quando um médico fala alguma coisa, isso é um fenômeno que eu acho interessante. Eu já estou acostumado com isso. Quando um médico diz alguma coisa, todo mundo que não é da área de medicina se cala e escuta. Quando um advogado diz alguma coisa, todo mundo que não é da área jurídica se cala e escuta. Quando um engenheiro diz alguma coisa, todo mundo que não é da área, né, se cala e escuta. Mas quando um psicólogo diz alguma coisa, todo mundo é psicólogo, então todo mundo dá um palpite. Então eu fico calado, observando o pessoal cometer lá seus erros, né? E eu resolvi fazer esse vídeo. Se você está buscando, primeiro, o Eneagrama, o Eneagrama é uma ferramenta, na minha opinião, a melhor, na minha opinião, né? Claro que existem outras ferramentas de autoconhecimento, ferramentas que ajudam muito a pessoa a se conhecer e tal. Na minha opinião, o Eneagrama é de longe, mas de longe, disparado, a ferramenta mais profunda que existe aí de autoconhecimento, tá? Agora nós temos dois eneagramas. Nós temos o eneagrama Gurdjieffiano, algumas pessoas chamam o eneagrama de Gurdjieff. Aqui no canal tem vídeo, eu já falei tem vídeo aqui sobre Gurdjieff. Existe o eneagrama que Gurdjieff usava, né? Inclusive foi ele que trouxe esse conhecimento de volta para o Ocidente. Esse conhecimento tinha se perdido, tinha desaparecido. E Gurdjieff ele trouxe esse conhecimento de volta para o mundo ocidental no início do século XX, o século passado. Existe o eneagrama Gurdjieffiano, vou usar esse termo, de Gurdjieff, e existe o eneagrama que também foi a partir do eneagrama de Gurdjieff, mas que sofreu várias mudanças, né? O Cláudio Naranjo, que pegou esse conhecimento e também adaptou para a psicologia, para a psiquiatria. Esse eneagrama utilizado por Naranjo, ele foi professor também nos Estados Unidos, Cláudio Naranjo. Os alunos dele também pegou esse conhecimento e passou a escrever livros sobre eneagrama, e esse eneagrama é o eneagrama que se popularizou. É muito bom também, é muito legal, mas não dá para comparar com o eneagrama de George Gurdjieff, que é muito profundo. A abordagem de Gurdjieff com relação ao ego, à mente humana, à personalidade, é uma abordagem extremamente profunda, não é para qualquer um, não é para iniciantes.
Então existem esses dois eneagramas. O segundo eneagrama que veio aí de Cláudio Naranjo, e que é muito bom também, e que é mais popular, e que você vê também muita gente falando na internet. Se você está interessado no eneagrama, primeiro, compre alguns livros, estude. E segundo, não cometa o erro de você errar no seu tipo. Se você é um tipo 5 e acredita que é um tipo 4, um tipo 1, um tipo 9, e você começa a acreditar que o seu tipo é aquele ali, e você começa a estudar aquele tipo, achando que você é aquele tipo, você deu o primeiro passo totalmente errado. Então, se você está buscando o Eneagrama como uma ferramenta de autoconhecimento, porque o Eneagrama ele te ajuda em tudo, ele te ajuda como pessoa, como profissional, como pai, como filho, como amigo. O Eneagrama é uma ferramenta de autoconhecimento extraordinária, mas como qualquer ferramenta, você tem que saber usar. Você tem que saber usar. E como está muito popular na internet, todo mundo acha que é muito fácil usar, né? Então a primeira coisa, a primeira dica que eu dou a você, se você se interessou pelo Eneagrama, antes de até de você conhecer, buscar entender, fazer aqueles testezinhos de internet, né? Tem vários testes na internet, né, para descobrir o tipo. Não faça isso. Vai estudar, estude todos os tipos, procure bons livros. Aqui no canal eu acho que eu já apresentei alguns livros, né, de Eneagrama. Procure bons livros, leia, estude e depois você começa aí a pensar em descobrir qual é o seu tipo. E se você for buscar algo mais profundo, como o Eneagrama de Gurdjieff, aí então tenha paciência, tenha paciência. O Eneagrama de Gurdjieff é um estudo para a vida toda, porque é muito profundo. O objetivo do Eneagrama de Gurdjieff é a transcendência do ego. Já que eu falei isso aqui, vou seguir essa linha. Dois eneagramas eu falei, né? Tem o eneagrama de o Gurdjieffiano e o eneagrama mais popular que veio aí de Cláudio Naranjo. Esse mais popular, ele tem a ver, pelo menos as pessoas buscam esse eneagrama para obter resultados muito rápidos na vida, né? Ganhar dinheiro, né? O que é normal também, nada contra. Ganhar dinheiro, se dar bem na profissão, bons relacionamentos. As pessoas buscam esse eneagrama para obter resultados rápidos e que tem a ver com sucesso na sociedade, né? Vamos usar essa expressão, o que é 100% correto, nenhum problema. Agora, o eneagrama de Gurdjieff, o objetivo é outro, o objetivo é transcender o ego, é transcender a mente comum, é transcender essa mente comum que 90% da humanidade ou mais, né, tem. Esse é o objetivo. Então, se você está buscando ascensão na sociedade, sucesso profissional, sucesso financeiro, relacionamento, se você está buscando isso, esse eneagrama aí que veio de Cláudio Naranjo, ele vai te ajudar, porque é algo mais superficial, né? Mexer mudar a sua personalidade a nível mais superficial é algo mais simples. Mas se você é um estudante da espiritualidade, e eu já falei isso aqui no canal em algum vídeo, que espiritualidade é para o indivíduo, religião é para as massas. Se você é um estudante da espiritualidade, o Eneagrama de Gurdjieff é o mais indicado para você. Se o seu objetivo, o seu interesse é transcender o ego, encontrar um estado de consciência acima da mente comum. O que é a mente comum? É essa mente que cria infelicidade, é essa mente que tem muitas dúvidas e que gera ansiedade dentro de você, é a mente que tem muitas fobias, é essa mente que está muito presa ao contexto social, de ter isso, ter aquilo, de estar em uma determinada classe social.
Isso gera ansiedade. Se você não está nisso, você fica angustiado, frustrado, infeliz. Essa mente comum que cria metas, uma meta atrás da outra, essa mente comum que classifica as pessoas como pessoas bem-sucedidas e pessoas que não são bem-sucedidas, essa mente comum que cria angústia, crises existenciais, medo, depressão, tristeza, e a lista é longa, né? A lista é muito longa. Então, essa mente comum, se o seu objetivo é transcender isso ou encontrar um estado de consciência que esteja além dessa mente comum, eu aconselho, né, você estudar o Enneagrama de Gurdjieff, o Enneagrama Gurdjieffiano. E aí você vai ter que estudar sobre Gurdjieff, um pouco sobre ele, a vida dele. Ele foi um mestre que buscou arduamente o conhecimento esotérico, um conhecimento que você não encontra em qualquer esquina. Gurdjieff viajou o mundo inteiro numa época que não havia veículos de comunicação como nós temos hoje. Então ele teve que viajar o mundo inteiro para encontrar o conhecimento que ele estava buscando. Ele fez parte de escolas esotéricas, então ele foi encontrando um conhecimento ali no Egito, ali na Grécia, ali na Índia, ele foi encontrando um conhecimento e ele fez uma síntese de tudo isso e criou uma metodologia de ensino que leva o aluno a um estado de consciência acima desse estado da mente comum. A mente comum é um inferno, né? Sejamos honestos, né? A mente comum, como todo mundo está nessa mente comum, as pessoas não têm essa percepção. Como todo mundo, você olha para o lado, você olha para o outro lado, você vê todo mundo está no mesmo nível, então você acha que isso é normal. Mas a mente comum é um inferno psicológico. É medo, é angústia, é infelicidade, é sofrimento, é culpa, é, é, é um desgaste emocional muito grande a mente comum, que é o estado normal da mente comum. É um desgaste emocional muito grande. E quando o indivíduo se dá conta disso, de que ele está vivendo um inferno emocional, quando ele se dá conta disso, ele procura ele procura sair desse inferno emocional, o que é normal. E aí ele começa a se questionar, né? Como sair disso, né? Como ter um estado de consciência de paz, de serenidade, de clareza, né? Como atingir um estado de consciência que eu tenha um pouquinho de paz, de serenidade, de tranquilidade. E aí a caminhada começa, né? A caminhada começa mais ou menos aí nesse ponto. Se é o seu caso, eu aconselho, eu aconselho você. Claro que existem várias escolas, mas o Enneagrama de Gurdjieff o ensinamento de Gurdjieff, eu acho muito legal, acho muito interessante, principalmente para nós aqui ocidentais, que tem uma língua. O ocidental tem uma linguagem diferente do oriental, né? O oriental tem muito misticismo e nós somos mais racionais. E Gurdjieff ele criou uma metodologia que mais se adequa à mente ocidental. Mas existem muitas outras escolas, inclusive escolas que flertam, vou usar esse termo, que flertam com o Enneagrama Gurdjieffiano. A Cabala judaica, por exemplo, que eu acho fantástica a Cabala judaica. Outra escola que, se você tiver acesso, puder, eu acho legal. A Cabala judaica, por exemplo, ela flerta muito bem com o Enneagrama Gurdjieffiano. Tem muita coisa em comum entre claro que tem uma linguagem diferente, a Cabala também é muito antiga, tem a origem ali no judaísmo, muito antigo, né? Mas tem muita coisa na Cabala que flerta com o Enneagrama Gurdjieffiano. Eu acho isso fantástico. Por exemplo, se você for estudar a Cabala profundamente, você vai encontrar lá um conceito de que este planeta Terra é um berçário de consciências.
Não vou me aprofundar nisso agora, porque senão é coisa que... Mas se você estudar a cabala judaica, você vai se deparar com um conceito, e eu vou simplificar bastante esse conceito, que, resumindo, é mais ou menos isso, que o planeta Terra, ele é um berçário de consciência humana, que é um estado de consciência muito mais elevado do que os animais, né? Então, para a cabala judaica, o planeta Terra é um berçário de consciência, é um local onde a consciência começa a florescer. É um local, é um planeta onde a consciência começa a florescer e se tornar, né, uma consciência mais individualizada, digamos assim, que obviamente surge com o ser humano. Se você estudar o Enneagrama Gurdjieffiano profundamente, lá você vai ter os 9 tipos de personalidade. Tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que para o leigo são 9 personalidades, 9 tipos de personalidade, né? Para o leigo e até para o Enneagrama de Cláudio Naranjo, são 9 tipos de personalidades, com crenças diferentes, com emoções diferentes, com hábitos diferentes, enfim. Mas, se você se aprofundar no Enneagrama Gurdjieffiano, são 9 frequências eletromagnéticas. Para o Enneagrama Gurdjieffiano, o que você chama de personalidade, ele chama de uma frequência eletromagnética. A sua personalidade, a sua mente, o seu estado mental é uma frequência eletromagnética. E essa frequência eletromagnética que surge no cérebro humano, no sistema nervoso humano, essa frequência eletromagnética que é a personalidade humana, essa frequência tem o potencial de vibrar cada vez mais alto e atingir a mesma vibração da consciência cósmica e entrar em ressonância com a consciência cósmica, ou seja, entrar em equilíbrio com a consciência cósmica. Então, para o Enneagrama Gurdjieffiano, a personalidade é uma frequência eletromagnética. Você é uma frequência eletromagnética. Você é uma frequência eletromagnética. E aí você estudando a Cabala, você vai observar que o planeta Terra é um berçário de consciência. O que é a consciência humana? É uma frequência eletromagnética. É uma frequência qualquer? Não. É uma frequência que tem um potencial de vibrar cada vez mais alto até entrar em ressonância com a frequência cósmica. Jesus fez isso, Buda fez isso, Lao Tse fez isso, Bodhidharma fez isso, Kabir fez isso, Gurdjieff chegou próximo disso, Lao Tse fez isso, enfim. Quando o indivíduo iguala a sua frequência eletromagnética com a frequência cósmica universal, ele se torna aí um ser cósmico, um ser iluminado. Mas já estamos aqui com quase 19 minutos. Para resumir, tá? Para resumir, porque eu entro num assunto, entro em outro e aí, né, a coisa vai embora. Esse vídeo, o objetivo é o seguinte: Isaac, o Enneagrama é uma ferramenta de autoconhecimento total, 100%, maravilhoso. Agora, ressalva. Você tem que saber, de fato, encontrar o seu tipo. Porque se você comete o engano de ser um tipo e achar que é outro e começar a estudar o outro tipo, aí, meu irmão, você entrou num problema aí, tá? Primeiro, encontrar o tipo correto. Eu, por exemplo, eu uso 4 testes, que não dá tempo de falar aqui sobre esses testes, mas eu criei o meu método ao longo dos anos para descobrir o tipo do cliente. Então eu uso 4 testes psicológicos, que eu acho que é muito mais fácil do que ficar um ano conversando com esse cliente para descobrir o tipo dele. Então você tem que ter esse cuidado. E segundo, se você quer algo mais superficial, o que eu até recomendo para as pessoas mais leigas no assunto, o que eu recomendo, vá ali no Enneagrama de Cláudio Naranjo, você vai encontrar vários autores que usam o Enneagrama dele
Não, acho que eu vou fazer até um outro vídeo aqui e mostro alguns livros. Estude esse eneagrama, estude esses livros e depois pense em descobrir o seu tipo. Ah, Isaac, o meu objetivo é mais espiritual. Olha, encontre uma escola esotérica de confiança. Aqui no Brasil, existem algumas escolas que ensinam o conhecimento de Gurdjieff. Encontre uma escola, entre nessa escola, vai estudar o Eneagrama de Gurdjieff. Não só o Eneagrama de Gurdjieff, ele ensinou muitas coisas, tá? O Eneagrama era mais uma ferramenta que ele usava no processo de desenvolver as pessoas, tá? Então, procure uma escola, não vá de cara, porque é algo que as pessoas não pensam sobre isso, mas a espiritualidade é algo muito profundo. Você vai mexer na sua personalidade, você vai fazer ajustes na sua estrutura psicológica e você precisa ter conhecimento para isso. E você precisa estar próximo de pessoas que já passaram por isso. Então não vá de qualquer jeito, tá? A ressalva é essa. Isaac, o Eneagrama de Cláudio Naranjo. Cuidado para não cometer o erro de achar que você é um tipo e na verdade você não é. Isaac, o Eneagrama Gurdjieffiano. Procure uma escola. Não vá se achando o cara, o bambambam, e que não, eu vou aprender, eu sou autodidata. Não, não vá nisso, tá? A mente humana é a coisa mais complexa que o universo já criou. É a coisa mais complexa que o universo já criou. E você tem uma estrutura psicológica já aí. Se for negativo ou não, mas você tem uma estrutura psicológica aí. Então procure se cercar de pessoas que tenham conhecimento sobre isso. Ok? 22 minutos. No próximo eu vou fazer um outro vídeo, eu vou falar mais sobre esse assunto. Você aí que assistiu o vídeo até agora, achou interessante? Dê sua opinião, faça sua pergunta aí, coloque aí embaixo alguma dúvida, porque assim até eu me oriento aqui o que eu vou falar no próximo vídeo. Ok? Um abraço a todos e a gente se vê aí no próximo vídeo. Um grande abraço.